Irmãos, a única forma correta de ler a Bíblia é colocando cada passagem, cada versículo dentro do contexto da Bíblia como um todo, dentro dos 66 livros, não de forma aleatória, mas vendo como cada passagem é desenvolvida na Palavra de Deus, e nós fazemos isso em cada sermão que nós pregamos. E Deuteronômio 30, meus irmãos e irmãs, é como se fosse uma grande pedra lançada num lago, onde essa pedra vai fazer várias ondas. Ou seja, Deuteronômio 30 vai começar essa tradição de circuncisão do coração, que vai ecoar por todo o Antigo Testamento e por todo o Novo Testamento. Então basicamente nós vamos ver como o Deuteronômio 30 é lido por todos os outros autores bíblicos, profetas e apóstolos. O título do sermão então é a circuncisão do coração. Nós vamos ler Deuteronômio 30, verso 1 ao 15. Depois da leitura eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos os que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Diz assim: quando te acontecerem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a tua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o coração e com toda a sua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, e se compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre todos os povos dentre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Ainda que os teus exilados estejam nas extremidades do céu, de lá o Senhor teu Deus te reunirá e te trará de volta. O Senhor teu Deus te levará para a terra que teus pais possuíram, e tu a possuirás, e Ele te fará o bem e multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus lançará todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre os que tiverem te odiado e te perseguido. Então tu te voltarás e obedecerás à voz do Senhor e todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus fará prosperar muito tudo o que fizerdes, e o fruto do teu ventre, e o fruto dos teus animais, e o fruto do seu solo, pois o Senhor voltará a se alegrar em ti, como se alegrou em teus pais, e te fará bem. Quando obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, e nem está fora do seu alcance. Não está no céu para dizeres: quem subirá ao céu por nós e o trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele? Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará o mar por nós e o trará e o anunciará para nós, para que obedeçamos a ele? Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra, que é santa, bendita e poderosa para nos salvar e edificar, ó Deus, aqueles que o Senhor já tem reunido no seu povo. Que a sua palavra fale poderosamente conosco, não através da força humana ou do intelecto de homem algum, e nem mesmo de uma tradição da igreja, mas pelo poder do seu Espírito, que está aqui em cada um de nós e entre nós. Que teu Espírito sopre vida, sopre paz e alegria pela sua palavra, e nos leve a contemplarmos, a amarmos mais, a vislumblarmos mais da glória do nosso Senhor Jesus. Glorifique a Deus Filho, ó Deus Espírito, pois foi para isso que fostes enviado após a morte e a ressurreição de Jesus, para testemunhar do Filho em nossos corações e para nos fazer semelhantes a Ele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu participo de vários grupos muito importantes no WhatsApp, de pastores, meus alunos do seminário, vários grupos de educação, e nos últimos dias vocês têm acompanhado todos os dias
algum delinquente entra numa escola para matar alguém, para ferir alguém, para ameaçar alguém. Talvez vocês não sabem todos os casos, mas esses meus grupos, literalmente, sem nenhum exagero, todos os dias, em algum canto desse país, alguém ou tentou ou conseguiu entrar em alguma escola para fazer uma catástrofe, e nós ficamos pasmos, embasbacados com tamanha atrocidade que está acontecendo em nosso país. Como explicar uma coisa dessa? Como explicar jovens, adolescentes entrando em escolas para matar seus colegas, seus professores? Como explicar uma coisa dessa? Nós podemos colocar vários apontamentos, várias causas possíveis. Nós estamos nesse mês de abril, onde infelizmente faz aniversário aquela tragédia em Columbine, nos Estados Unidos, na década de 90, onde 2 adolescentes entram ali armados até os dentes e disparam. Várias pessoas ali morrem, vários alunos morrem, e outras pessoas ficam a vida toda traumatizada, outras cometem suicídio porque viram ali pessoas morrendo na sua frente. E sempre nesse momento de abril é um período onde esses casos aumentam. Mas só a lembrança de uma tragédia psicopata não é suficiente para explicarmos uma coisa dessa. Talvez a gente pode colocar algumas causas internas, ou seja, nós estamos uma geração podres de mimado, podres de fazer tudo o que eles querem, ou fritando o neurônio deles com telas, zero atenção dos pais, e para chamar atenção ou para se vingar, alguma coisa assim. Esses fatores internos levam esses adolescentes ou jovens ou adultos a cometer atrocidades, mas isso também não é suficiente para explicar essas coisas. Alguns vão apelar para algumas causas externas, como bullying e uma opressão muito grande nas escolas por parte de alguns, mas essas causas externas também não são suficientes. Todas essas causas juntas não são suficientes para explicar uma coisa dessa. A única coisa que explica é o que a palavra de Deus chama de pecado, é o que a palavra de Deus chama de malignidade do nosso coração. A gente viu semana passada, em Deuteronômio do 5 até o 28, que todos nós quebramos todos os mandamentos de Deus, e a imensidão da nossa iniquidade é tão grande, é tão volumosa, é tão oceânica, que nós não temos a menor noção do quanto nós somos pecadores. E esse pecado desenfreado pode matar não apenas crianças nas escolas, mas cometerem as maiores e piores atrocidades. E o que Deuteronômio, que Deus através de Moisés está colocando como única solução aqui para nós, no capítulo 30, é o verso 6, que é a circuncisão do coração. Ou seja, nós somos pecadores, mas Moisés está mostrando que o próprio povo de Deus, o próprio Israel, o povo da antiga aliança, do antigo pacto de Deus, com Abraão, Isaac e Jacó, e depois com o seu povo no Monte Sinai, esse próprio povo que viu tudo o que viu, que teve todas as revelações que teve, é insubordinavelmente rebelde contra Deus. Esse próprio povo tem um pescoço duro, Moisés vai falar nesse sentido, de não querer sequer olhar para cima, e é tão obstinado a pecar que nada pode parar o pecado de Israel, e muito menos o pecado de nós, não judeus, que somos ainda piores. Então o ponto todo é: Israel, que é o suprassumo da humanidade no Antigo Testamento, que é o povo eleito de Deus, o povo amado de Deus, se até mesmo eles são pecadores, quanto mais o restante do mundo, quanto mais nós, não judeus, pagãos, somos muito mais ímpios, rebeldes e pecadores que o povo de Israel do Antigo Testamento. E a solução, Deus vai falar: eu vou circuncidar o seu coração. O que significa isso? Quando Deus institui a circuncisão lá com Abraão, e diz que todos os descendentes de Abraão, meninos, ao 8º dia, precisavam cortar o prepúcio do seu órgão para entrar na aliança visivelmente. Deus está falando que todos esses milhões de circuncisão que houve dentro do povo de Deus aponta para algo maior. Não é um fim em si mesmo, não é uma prática em si mesmo. Em si mesmo a circuncisão não é nada, mas no próprio Antigo Testamento a circuncisão aponta para algo que Deus faria no futuro, no fim dos tempos: a circuncisão no coração. Ou seja, assim como a pelinha do prepúcio do menino é cortada, Deus está falando que vai cortar
o pecado dos nossos corações, para que aí sim, verso 6, para que aí sim ames o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Irmãos, vamos esclarecer algo muito importante aqui. Quando você lê Deuteronômio, dá a impressão, no primeiro momento, numa leitura superficial, numa leitura errada, de que nós temos aqui o livre-arbítrio desse livro. Porque o tempo todo Deus está falando o quê? Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolham, portanto, o bem para que vocês vivam e tenham comunhão comigo. O tempo todo Deus está falando. Sem contar o que nós vimos semana passada, as centenas de mandamentos que nós temos. De Deus fala assim: olha, você tem que me amar. Você tem que me amar com todo o seu coração, alma e força. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então todos esses imperativos aqui de Deuteronômio e todas essas escolhas que Deus coloca para eles, dá a impressão a um leitor imaturo e desavisado de que Israel tinha a liberdade para escolher entre o bem e o mal. Vejam comigo só 2 versículos, capítulo 30 ainda, verso 19 e 20. Deus está falando que vai convocar toda a criação como testemunha. Ele diz assim no verso 19: convoco hoje os céus e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor te prometeu com o juramento dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então quando a gente lê isso, então Deus está falando que está colocando diante deles duas possibilidades, um dilema para eles escolherem entre dois caminhos, a vida e a morte. E Deus realmente faz isso, ou seja, Deus criou a humanidade, criou Adão e Eva de tal maneira a eles conseguirem responder de forma positiva à vida e ao mandamento de Deus. E Adão e Eva sim tinham essa liberdade para escolher, então tinham essa potência, essa energia na alma para escolher obedecer a Deus, mas eles pecaram. Mas Deus, ele não diminui o seu padrão por causa do pecado, porque senão ele seria menos santo e menos justo. Ele continua afirmando, dizendo: olha, escolham a vida, eu estou colocando diante de vocês a vida e a bênção, escolham a vida. Mas Deus sabia que Israel não iria escolher a vida. Não apenas Deus, mas o próprio Moisés sabia disso. Abram comigo, virem a página em Deuteronômio 31, verso 28 e 29. Olha o que Moisés profeticamente vai declarar sobre o futuro de Israel. Deuteronômio 31, 28 diz assim: reuni diante de mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale essas palavras diante deles e convoque o céu e a terra como testemunha contra eles. Então, de novo, toda a criação é testemunha disso que Moisés vai falar aqui. Verso 29: porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos atingirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar a sua ira e com a obra das vossas mãos. Então Moisés está dizendo: eu tenho absoluta certeza de que vocês vão escolher a morte. Então não era uma opção completamente válida para eles, porque Moisés, ele usa o mesmo advérbio que ele usa lá em Gênesis, quando a serpente diz: certamente não morrerás, e Deus diz: certamente vocês vão morrer. E Moisés vai dizer: olha, certamente Israel, vocês vão se desviar. E é muito claro, porque assim como Adão, no paraíso, no Éden, no jardim, sem pecado, ele caiu em pecado, ele caiu em desobediência. Israel, como o novo Adão corporativo, que a gente está vendo desde Êxodo do ano passado, vai emular, mimetizar, dramatizar a mesma coisa que Adão fez. Então, se Israel, pecador no deserto, vai mimetizar Adão, Israel absolutamente vai pecar. E Canaã, como um tipo de novo Éden para ser restaurado, quando Israel é expulso de Canaã, é a mesma coisa que Adão ser expulso do Éden, é o mesmo drama de pecado que Deus está colocando para nós. Deus diz, através de Moisés:
vocês certamente vão se desviar. Por quê? Porque para vocês escolherem a vida, vocês precisam me ouvir, me obedecer e me amar com todo o coração. Mas para vocês me amar com todo o coração, Deuteronômio 36, eu preciso cortar o seu coração. E isso é muito importante, irmãos, para a gente entender o resto da Bíblia. Por quê? Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Na divisão hebraica do Antigo Testamento, que é muito melhor do que a nossa grega, nós temos a seguinte divisão: os livros de Moisés, que é a Torá, os 5 livros de Moisés. Depois nós temos uma seção chamada Nevim, que são os profetas, que é bem diferente do nosso. 4 livros de profetas anteriores, 4 livros posteriores. Isso é muito importante. Quais são os 4 profetas anteriores? Josué, Juízes, Samuel e Reis. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis é um livro só originalmente. Esses livros que a gente chama de livros históricos, para os judeus são livros proféticos. Por quê? Porque Josué, Juízes, Samuel e Reis vai recontar, ou vai desenvolver, melhor dizendo, o que nós chamamos de história deuteronômica. O que é a história deuteronômica? O livro de Deuteronômio se torna um padrão absoluto para se interpretar toda a história. Ou seja, Josué, Juízes, Samuel e Reis vai traçar a trajetória de Israel, cumprindo essa profecia negativa de Moisés aqui de Deuteronômio 31. Josué, eles começam a conquistar a terra, mas começam a desviar. Juízes, eles debandam em pecado. Em Samuel, Deus levanta o profeta Samuel, Deus levanta Davi. E em Reis, Salomão começa a governar. Mas depois de Salomão, o livro de Reis vai contando que rei após rei após rei, no reino do norte de Israel, no reino do sul de Judá, eles vão cometendo abominações indizíveis diante de Deus. E como 2 Reis termina? Israel cativo da Babilônia. Ou seja, para os autores Josué, Juízes, Samuel e Reis, era impossível acontecer algo diferente, porque a história já está demarcada e determinada com a palavra de Moisés em Deuteronômio 31. Certamente vocês não vão escolher o caminho da vida, vocês vão escolher o caminho da morte, porque vocês amam a morte, amam o pecado, desejam a iniquidade, vocês aborrecem de Deus, odeiam a Deus. Não tem como um povo assim, como eles e como nós, por si mesmo escolher a vida e a bênção e a comunhão com Deus. Deixados a nós mesmos, Israel e nós vamos escolher sempre a morte, o pecado, o inferno, porque nós somos como porcos no lamaçal, rolando em nossos pecados, nos deleitando em nossos pecados. E se Deus tirar a mão e nos deixar por nós mesmos, nós vamos intencionalmente mergulhar cada vez mais no abismo da nossa maldade, do nosso coração. Então vocês precisam entender isso. Nós precisamos entender que a escolha está colocada, porque Deus é gracioso. Eles poderiam colocar: não, eu vou colocar só o caminho da morte diante de vocês. Mas mesmo assim, apontando para o que Jesus faria por nós e trazendo todas as bênçãos para nós na cruz, Deus coloca essa opção, mas já declara para nós, não em Deuteronômio, mas em todo o Antigo Testamento, de que Israel iria pecar, porque o problema é o coração e não as práticas em si. Mas vamos ver, irmãos, como os autores bíblicos, além dessa história deuteronômica, usaram Deuteronômio 30 para explicar para nós. O primeiro texto muito claro, abram comigo, é Jeremias, capítulo 31. E aí os 4 profetas posteriores é Isaías, Jeremias, Ezequiel, e um conjunto que eles chamam de os 12, que são os 12 profetas menores, que eles consideram como um conjunto de livros só. Então, se os profetas anteriores liam a história a partir de Deuteronômio, os profetas posteriores estavam vivendo um exílio, muito mais eles vão ler. Então, o que Jeremias, Ezequiel e os profetas fizeram? O que é ser profeta? Eles olharam para a profecia de Moisés e interpretaram a sua situação. Por que Jeremias tinha absoluta certeza de que Israel, Judá, iria perder e ser derrotado pelos babilônicos, enquanto os falsos profetas diziam: não, fiquem em paz, porque Deus vai livrar vocês dos babilônicos.
porque Jeremias leu Deuteronômio 30 e 31, e ele sabia que não tinha mais como Israel escapar do seu destino. Mas em meio ao exílio, Deus deu uma promessa para Jeremias, que é a promessa da nova aliança. Jeremias 31, verso 31 ao 33. Se nós estivéssemos numa escola bíblica, eu iria mostrar todo o contexto de Jeremias 30 ao 33, é exatamente o mesmo de Deuteronômio 30. Jeremias está mimetizando textualmente Moisés aqui. Ele diz o seguinte, Jeremias 31, verso 31: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que eu fiz com seus pais quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que Jeremias está dizendo é que circuncidar o coração, lá em Deuteronômio 30, é a mesma coisa de colocar a palavra de Deus dentro da alma e do coração do seu povo. Esse era o grande problema. A palavra estava externa. A palavra da primeira aliança estava escrita em tábuas de pedra, não estava escrita no coração dos israelitas. O que Jeremias está dizendo é: a nova aliança eu vou fazer diferente. Vai ter uma descontinuidade entre a antiga e a nova aliança. Que descontinuidade é essa? Dentro da nova aliança, todos os membros da nova aliança terão a lei de Deus cravada no coração. Cravada no coração. Ou seja, na antiga aliança, Israel era o que os teólogos chamam de corpus mixtum, um corpo misturado de ímpios e de justos. Ou seja, os ímpios que eram etnicamente judeus, mas que não tinham o coração circuncidado, ainda assim faziam parte da antiga aliança. Mas no Antigo Testamento a gente tem o que nós chamamos de o remanescente, aquele que realmente amava a Deus e que tinha a palavra de Deus no coração. Davi vai dizer: Senhor, eu amo a sua palavra com todo o meu coração. Mas era só alguns dentro desse grande corpo de Israel. Jeremias está dizendo: na nova aliança vai ser diferente, porque o que Deus promete em Deuteronômio 30 é que Ele vai circuncidar o coração de todo o povo. O que Jeremias está prometendo aqui é que cada membro da nova aliança só é possível fazer parte da nova aliança do sangue de Cristo se você tem a lei gravada no seu coração, que é sinônimo de ter um coração circuncidado. Não existe um meio termo aqui, irmãos. Ou você é um quebrador da aliança, está fora da nova aliança, está debaixo da condenação de Deus, ou você está dentro da nova aliança e você ama e obedece a Deus com todo o seu coração e tem o coração transformado e a palavra de Deus é cravada no seu coração. Não existe meio termo. Os meus filhos não são membros da nova aliança porque eles são meus filhos, porque em nenhum lugar a Bíblia fala uma coisa dessa. A Bíblia vai falar que na nova aliança todos os membros têm o coração circuncidado, porque tem o coração encharcado e cravado pela palavra de Deus. Essa é a primeira leitura que nós temos de Deuteronômio 30. Segunda, Ezequiel, próximo profeta, capítulo 36. É exatamente o mesmo contexto de Jeremias e de Deuteronômio. Ezequiel 36. Ezequiel diz assim, verso 24: pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. A mesma coisa de Deuteronômio 30. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, e vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós.
tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, e também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedeceis aos meus mandamentos, e os pratiqueis. Quer dizer, que ele está falando a circuncisão do coração, agora elaborada por ele, consiste em 3 coisas: lavar dos nossos pecados, o lavar da água, que não é o batismo na água, mas é algo espiritual que Deus faz em nossos corações, que é lavar as nossas imundícies, tirar o coração de pedra, o coração morto, ou seja, Deus faz uma cirurgia. A circuncisão no coração literalmente envolve uma cirurgia. Deus rasga o seu peito, tira o coração de pedra, morto, frio, imóvel, que não pode responder a Deus, e no lugar coloca um coração de carne, um coração vivo, um coração que enfim consegue viver, respirar e responder a Deus. E além de tudo isso, ele coloca o Espírito dentro de você. O Espírito começa a habitar dentro de cada um de nós e entre nós como povo de Deus, e somente assim nós vamos obedecer a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, e andar nos seus caminhos. É tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Essa é a circuncisão do coração. Nenhuma água de nenhum batismo, de nenhum rio deste mundo consegue fazer uma coisa dessa. Eu posso te mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que você vai levantar tão pecador quanto você era. Eu posso jogar na sua cara uma cachoeira de água, que não vai adiantar nada, porque aqui não está falando do batismo, aqui está falando de algo interno que Deus faz conosco, para lavar os nossos pecados e circuncidar o nosso coração de pedra. Vamos agora para o Novo Testamento. Romanos capítulo 2. Carta de Paulo aos Romanos. Você tem ali os 4 evangelhos, Atos, e você já tem essa grande epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29, os últimos 2 versículos de Romanos 2. Após Paulo falar que todos os gentios são pecadores em Romanos 1, e que todos os judeus são pecadores em Romanos 2, ele termina dizendo o seguinte: judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne, mas judeu é quem o é interior. E o que é a circuncisão, irmãos? A circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está falando que nós, a igreja, nós somos judeus, espiritualmente falando, nós somos o novo Israel, o novo povo de Deus, e ele está falando para nós que a circuncisão, agora depois de Cristo, não é a que é feita na carne dos menininhos. Ele vai falar, é o batismo dos professos? Não, ele vai dizer, a circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito. Ou seja, o agente da sua salvação, da sua regeneração, da sua circuncisão interna, é o Espírito de Deus, que rasga você e te dá uma nova existência e uma nova identidade. Mais um, Gálatas capítulo 6, passa aí as 2 cartas de Corinto. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 15. Pois nem circuncisão, nem incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Paulo está dizendo que a circuncisão agora, depois do evento Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, não significa absolutamente nada. Por quê? Porque ela foi cumprida na vida de cada um de nós. E como a circuncisão se cumpre em você e eu sermos nova criação. Ou seja, nós participamos e somos parte
da nova criação de Deus. Aquilo que o Antigo Testamento profetizava, que Deus no fim dos tempos vai restaurar a criação toda, já começa na vida de cada um de nós. Nós somos nova criatura. Então a mesma linguagem aqui, circuncisão do coração, lei de Deus no coração, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, o Espírito fazendo isso em Romanos 2, e Gálatas Paulo fala, olha, a circuncisão aponta para a nossa nova natureza, o fato de sermos nova criação. Só mais 2 textos, Filipenses, capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer, tomem cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão. O que é falsa circuncisão? É obrigar os cristãos não judeus a se circuncidarem para fazer parte do povo de Deus. O que é a circuncisão para Paulo? Verso 3, porque nós somos a circuncisão, nós que servimos ou adoramos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é a circuncisão do Antigo Testamento? Para o que ela apontava? Para você e para mim, que somos nova criação e que adoramos a Deus no Espírito Santo e nos gloriamos em Cristo Jesus. Último texto, Colossenses capítulo 2. Ao expormos a verdade, sempre a mentira, querendo ou não, ou os erros são expostos. Irmãos, nós amamos com todo o nosso ser os nossos irmãos que batizam os bebês, e eles são melhores do que nós em tudo. Nós temos muito a aprender com eles, mas é muito fácil mostrar na história que o batismo infantil surge com uma falsa concepção de que o batismo salva, e para justificar isso apela-se a esses textos que são colocados diante de nós, falando que a circuncisão é um símbolo do batismo. Mas nós estamos dizendo que texto após texto, Antigo e Novo Testamento, a circuncisão aponta para a nossa regeneração, que depois então é demonstrada no batismo. Colossenses 2, verso 11, nele, ou seja, em Jesus, também fostes circuncidados, com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, que é o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. A circuncisão que Cristo faz em nós não é feita por mãos humanas, não é nem a circuncisão dos bebezinhos do Antigo Testamento, e muito menos o batismo na Nova Aliança. É a circuncisão que Cristo insere e faz em nossas vidas. E como essa circuncisão é demonstrada? Verso 12: sepultados com Ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estávamos mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos pecados. O que é a circuncisão? É Deus dar vida e perdoar nossos pecados. Jeremias e Ezequiel vai falar isso. E como nós demonstramos isso? Como nós recebemos isso? A graça de Deus é recebida como? Pela fé. Verso 12 vai falar que a fé é o meio da qual nós não apenas ressuscitamos, mas também nós morremos no batismo. Ou seja, a fé ela é dramatizada igualmente no nosso descer das águas e no nosso levantar das águas, que vai publicamente declarar a circuncisão interna do nosso coração. Mas só um parênteses de polêmica, chega de polêmicas por enquanto. O que isso tem a ver com cada um de nós? Moisés tinha certeza de que o povo que ele estava pastoreando e liderando iria se desviar, porque a lei externa era incapaz de entrar no coração daqueles israelitas. Já eu tenho uma esperança oposta. Se todos nós, membros da nossa igreja, morrêssemos no mesmo instante,
eu morreria convicto de que todos vocês eu iria encontrar na nova criação, no seio do Pai, no paraíso, nos céus, qualquer nome que a Bíblia venha dar. Por quê? Porque só deve ser aceito como membro de uma comunidade aqueles que têm testificado vibrantemente uma fé verdadeira, um amor genuíno e uma esperança sólida no nosso Senhor Jesus. As igrejas não podem aceitar bodes, não podem aceitar incircuncisos, não podem aceitar menos do que um coração transformado na sua membresia. Porque o pessoal fala, não, lá em Mateus 13, lá em Mateus, Jesus fala que o joio cresce junto com o trigo e eles não podem ser rasgados juntos, porque só vai ser mostrado joio e trigo no julgamento final, quando Cristo voltar. Ou seja, na igreja nós precisamos dar suporte, suportar joio e trigo, ovelha e bode, regenerado e ímpio. Mas essa leitura é tão errada, porque, irmãos, o campo, Jesus fala, não é a igreja. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Vocês estão percebendo? É só ler a parábola. Jesus fala, o campo é o mundo, ou seja, no mundo vão viver ímpios e justos ao mesmo tempo. Deus não vai tirar os justos ou tirar os ímpios, porque as coisas iriam contrário ao plano dele. No julgamento final, Deus vai separar os bodes das ovelhas, mas na igreja, a igreja não é um corpo misturado, a igreja é um corpo santo, justo e justificado diante de Deus. Mas mesmo com essa convicção, você como membro da nossa igreja, e talvez você como não membro, mesmo com a convicção de um testemunho cristão, não só seu, mas nosso, você precisa avaliar-se a si mesmo e ver se o seu coração foi realmente arrancado do seu peito e colocado um novo. Como é que faz isso? Que instrumento Deus usa para fazer isso? Para ganharmos um tempo. O texto que nós lemos de Deuteronômio 30, Deus vai terminar esse parágrafo dizendo, olha, o mandamento não está longe de vocês, não está no céu para vocês dizerem quem vai subir ao céu por nós, não está do outro lado do mar para falar quem que vai atravessar o mar para buscar esse mandamento para nós. Este mandamento, essa palavra, essa Torá, precisa estar dentro do seu coração, na sua boca. Abram comigo em Romanos 10, vamos terminar com essa passagem. Paulo vai ler essa passagem de Deuteronômio 30. Só que para Paulo, irmãos e irmãs, a lei, a Torá, agora é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que a lei do Antigo Testamento foi corporificada em textos e em tábuas de pedra, como a revelação da vontade de Deus para nós, Cristo, como aquele que é perfeito, Deus e homem, ele encarna não só a humanidade, mas ele encarna a própria lei de Deus. Jesus é a Torá, ele é a lei agora. Vamos ver isso no texto, Romanos 10. Deixa eu abrir aqui um instante. Romanos capítulo 10. Vejam comigo, a partir do verso 4. Pois Cristo é o fim, tanto no sentido de término, quanto no sentido de propósito, é o fim da Torá, é o fim da lei, para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça, proveniente da lei, viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz, Deuteronômio 30, não digas no teu coração, quem subirá ao céu? Comentário de Paulo, isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Ou seja, Paulo interpreta as águas caóticas lá de Deuteronômio 30 como sendo o abismo, a morte. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Comentário de Paulo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a sua boca confessares Jesus como Senhor, como Deus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14,
Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as coisas boas. O meio, o bisturi pelo qual Deus vai circuncidar o seu coração é a palavra de Deus, é o Evangelho do nosso Senhor. Ou seja, você está vindo aqui domingo após domingo, sendo exposto ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, e o Espírito, Ele vai usar essa palavra para transformar você completamente. E essa palavra vai entrar no seu ouvido, o Espírito vai descer ao seu coração, e ela vai te rasgar por inteiro, mas o Espírito diz: eu sou o que prefiro, e eu sou o que cura, eu sou o que mato, e eu sou o que dá a vida. O Espírito é o que faz isso pela palavra, e pela palavra somente. A grande pergunta é: você tem a palavra entesourada no seu coração? E eu gostaria de terminar essa série em Deuteronômio da mesma forma que nós começamos. Nós começamos Deuteronômio do 1 ao 6 com um poema de um poeta alemão do século passado chamado Paul Celan. E o Paul Celan, irmãos e irmãs, a gente viu que ele era um judeu meio nihilista, no sentido de ser alguém que vai ler a realidade como sendo um vazio de sentido, um vazio de propósito, um vazio de significado. E a gente viu no poema dele, no começo dessa série, que ele vai dizer: olha, ninguém vai nos formar do pó de novo, do barro de novo. Nós somos a rosa de ninguém e cuidado pelo nada. Ou seja, ele vai ler Gênesis e Êxodo e vai dizer: olha, o Deus que está nessa narrativa não está presente aqui. Imagine ele como judeu vivendo naquele cenário da Segunda Guerra Mundial, um mundo caótico, em trevas palpáveis, digamos assim. E ele vai dizer: não há esperança para nós. E em mais um poema, ele vai ler Deuteronômio 30 para nós, de forma nihilista. Num poema, aqui no livro dele, chamado A Rosa de Ninguém, uma parte do poema chamado Para Alguém Diante da Porta, ele vai dizer o seguinte: para este circuncide a palavra, para este escreva o vivo do nada em sua alma. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: olha, você pode até circuncidar a sua palavra, circuncidar coisas externas da sua vida, cortar hábitos pecaminosos da sua vida, cortar práticas pecaminosas da sua vida, mas ele vai dizer: como não existe Deus, o que vai ser colocado na sua alma é um grande nada, é um grande vazio, é um grande eco. Mas nós sabemos que Paul Celan estava absolutamente errado, porque ele mesmo não tinha o coração circuncidado, até onde consta a biografia dele. Ele mesmo sabia que ele poderia circuncidar as palavras dele, ele poderia cortar palavras para ser mais bonitinho, mais religioso, mais polido, mais educado, mas dentro lá da alma dele, ele vai dizer: a vida que ele ia colocar dentro de mim é um grande nada. Você fala: mas que leitura nihilista absurda. Irmãos e irmãs, você pode estar vivendo exatamente esse poema de Paul Celan. Você pode dizer-se reformado, dizer-se cristão, dizer que você tem a sua palavra circuncidada, as suas mãos circuncidadas. Você para de fazer isso, para de fazer aquilo, começa a se vestir como crente, falar como crente, conversar com crentes, mas lá no fundo do seu coração você sabe que existe um grande, abismal nada e vazio. Isso não é fé cristã em nenhum sentido. Isso é legalismo, isso é religiosidade, isso é aquilo que vai te condenar no final das contas. O que o Evangelho promete, irmãos e irmãs, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito, é o Cristo que desceu do céu, que morreu por nós, que ressuscitou. É Ele que vem fazer morada em nós. E Paulo pode bradar o seguinte: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim de tal forma que eu estou absolutamente satisfeito, alegre, em paz comigo, com Deus e com todas as coisas.
É o que Pedro fala que é uma alegria indizível e cheia de glória. É o que Paulo fala para os Filipenses, que é uma paz que excede todo e qualquer entendimento. É um amor tão grande que se traduz em eu dar a minha vida para vocês e vocês a cada um de nós. Isso é ter o coração circuncidado. Não seja como Israel. Não tenha a Bíblia apenas como algo externo a você. Ore a Deus, porque somente Ele pode fazer isso. Creia no Evangelho do nosso Senhor Jesus e deixe a palavra entrar no seu coração. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. E se você deixar o Espírito, se você escolher a vida, é porque antes disso o Espírito já te virou dos avessos, já colocou fé no seu coração, já colocou uma nova natureza em você, e agora você quer, você deseja, e você agora é o oposto, você não pode escolher o mal, você está absolutamente hipnotizado no melhor sentido do termo, vislumbrado, enamorado, apaixonado por Cristo Jesus. Que esse seja o meu e o seu coração para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Tenha um breve momento de oração silenciosa e peça para Deus fazer a obra que precisa ser feita em sua vida. E hoje eu vou orar para encerrar o sermão.